não estou dizendo que as medicações não têm a sua razão de ser, mas, evidentemente, isso dá distorções de usos muito precoces, de substâncias talvez muito pesadas e, eventualmente, até de uso de substâncias para pessoas que não têm nada. Né? Se eu der certas substâncias, por exemplo, que tratam transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, você vai ficar mais concentrado, eu também, mas a gente não tem problema nenhum. Talvez se a gente tivesse um procedimento de estar um pouco mais tranquilo, a gente ficaria concentrado, mas eu vou medicar as pessoas para ficarem mais concentradas, então eu vou medicar a pessoa para ficar um pouquinho mais animada do que ela é. Isso vai lembrar o Admirável Mundo Novo, né? Você vai dar aquela substância soma para as pessoas ficarem felizes e ao ficarem felizes elas se sentem bem e o mundo se sente mais tranquilo porque ninguém vai questionar mais nada. Então uma relação ambivalente, né? Mas mudou o panorama da psiquiatria a partir do começo da década de 50 para frente. As substâncias psicotrópicas começaram a ser desenvolvidas e algumas aprimoradas e às vezes um pouco exageradas, porque também as drogas antigas elas continuam sendo para muitas vezes umas drogas de referência, mas a indústria vive de novidade, então você tem que lançar uma droga nova e dizer que aquela é melhor do que a outra. E aí tem que passar pela prova dos 9, né? Não é uma questão de que precisa a experiência clínica, o uso ao longo de anos, a experiência dos profissionais que trabalham com isso, vão podendo depurar o que é mais útil e o que é menos útil, porque em geral também as novidades são mais caras, né? Não sei se lhe respondo. Então a Big Pharma tem uma importância fundamental no progresso da medicina, mas ela precisa ser usada como tudo, com moderação, né? Com inteligência, né? Com inteligência. Ok. Como o celular, né? Nós estamos falando do celular. Não vamos ser contra celular, não vamos ser contra computador. Mas no momento em que você fala assim, o objetivo do ser humano é ter a inteligência que se assemelha a uma inteligência artificial, acho que algum problema está acontecendo aí, né? O meu objetivo é ser um robô, né? Não sei, estranho. Agora, existe um abuso na prescrição de psicotrópicos por parte de diversas especialidades e até mesmo de psiquiatras. Existe isso? Claro, claro. Às vezes você não tem muito como escapar, porque você vai usar a medicação e tem que fazer um segmento, e às vezes quando você vai diminuir, o paciente ainda não está pronto, né? Uma insônia, né? By the book é o seguinte, use por um tempo, 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, 2 semanas, mas às vezes você tem que usar mais, porque o indivíduo não vai dormir, vai ficar mal, mas aí nesses casos você tem que acompanhar e ver o que você vai fazer para tentar intervir para outros dispositivos que não sejam medicamentosos, por exemplo. Mas o que acontece numa medicina mais convencional? Você vai no médico, o médico tem um X tempo de consulta. Ele tem um X pressão para pedir todos aqueles exames de imagem e aquilo tudo que não é só a indústria farmacêutica, nós temos a indústria também que faz máquinas de imagem e que também é um grande avanço, mas 99,9% desses pedidos não dão nada. Isso quer dizer que talvez esteja um uso um pouco exagerado também. Então, a clínica vai cedendo espaço para exames complementares, chamava exames complementares. Então, aquela sensibilidade clínica, aquela observação, aquela seleção de exames vai ficando um pouco prejudicada por essa pressão de fazer exames. E o plano de saúde, quando ele cobra, então, o cliente fica muito feliz, pediram 45 exames para mim, o plano cobre, vai encarecer o plano. Bom, isso daí. Então tem uma pressão para um monte de exames. A ideia é que uma consulta o profissional dê conta de uma porção de coisas, ele tem que dar uma resposta. E como eu disse a você, o difícil em medicina é não fazer. Você fala assim, vamos esperar para ver como fica, não pega bem, não é legal. Fala assim, médico, é ruim. Ou vamos aguardar, vamos marcar uma outra consulta daqui um mês para ver como é que esse quadro evolui, também não é difícil dizer isso numa pressão do tipo de medicina contemporânea.
Então, o que acontece é que cada consulta, uns exames e muito provavelmente um retorno, alguns remédios. E depois, isso também tem um prazo. Se o profissional falar, volte daqui 2 semanas para a gente rever a medicação, o cliente talvez fique, poxa, mas está exagerando. Então vai voltar depois de 3 meses, 4 meses. E aí a situação fica sem um acompanhamento adequado, esse tipo de medicação.